Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal entrar. Dá tempo de ajustar o áudio aí, o fone, o volume. Compartilhar com alguém também que porventura possa gostar aí do tema de hoje. Aproveita aí para curtir e compartilhar, porque daí o Facebook entende que o conteúdo é relevante e espalha para mais pessoas aí. A gente faz com que o ensinamento de hoje aí, as reflexões de hoje chegue para o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Então, enquanto eu vou dando o recado aí, vai compartilhando com as pessoas, põe nos grupos aí o link, que a gente vamos fazer essas nossas transmissões aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Vamos lá, os recados de hoje são os seguintes. Estamos fazendo o nosso atendimento fraterno por telefone. Sei que muitas pessoas já sabem. Só mandar o nome e o telefone para contato@cedivinomestre.org. Se você estiver vendo isso aí gravado, porque alguém te compartilhou com você o conteúdo, saiba que você pode mandar o seu nome e o seu telefone para esse e-mail que está aí na tela. E alguém da equipe de atendimento fraterno vai entrar em contato com você. O pessoal está atendendo bastante, está fazendo bastante atendimento, está sendo um trabalho muito legal, muito gratificante. Além disso, a equipe de passista também, no horário das nossas transmissões, eles ficam em vibração para que as pessoas que estão aqui nesse momento com a gente também recebam os bons fluidos do passe, tá? Mesmo ainda não tendo passe presencial, não tendo voltado ainda às atividades presenciais, durante o ao vivo, obviamente, está sendo feito essa irradiação, essa vibração, para que a gente todos fiquemos na mesma sintonia, numa mesma vibração, tá bom? A campanha Acolhe uma Família também tá todo vapor aí, já foi distribuído mais de 1.300 cestas, esse número já, já ultrapassamos já faz um tempo, 60 enxovais, e ainda está acontecendo a campanha, tá? Então, quem tiver interesse de ajudar alguma família, quem já ajudou, mas quiser ajudar de novo, a gente está fazendo essa arrecadação lá no Projeto Bem Me Quer, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara. Tem o contato da Iris aí, depois, se não deu tempo de anotar agora, só você voltar o vídeo lá para o começo, quando tiver essa tela aí, que você dá um pause lá, anota, fala com a Iris no WhatsApp, tá bom? Pega o endereço, anota aí, que é de segunda, quarta e sexta, das 9 às 12. Tem todas as informações aí nesse cartaz, tá bom? Então, os recados de hoje foram esses. Deixa eu voltar aqui na tela. Antes da gente iniciar o tema de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura, tá bom? Bom, então vamos pedir que agora os nossos mentores espirituais estejam com a gente nesse momento, que a gente possa elevar nosso pensamento a Jesus, para que todos nós que vamos acompanhar essa exposição de hoje possa estar numa mesma vibração, numa mesma sintonia de aprendizado, de tranquilidade, de paz, para que seja um momento especial no nosso dia, que a gente possa, pelo menos nesse momento, esquecer um pouco as atribulações do dia a dia, problemas de trabalho, problemas qualquer que sejam eles, e focar simplesmente nessa energia positiva,
nessa vibração que vai ser emanado para a gente do plano espiritual, para que a gente possa absorver o máximo de informação possível e utilizar essa informação no nosso dia a dia, para que assim a gente continue na nossa jornada evolutiva da melhor maneira possível. Muito obrigado, que assim seja. Bom, então hoje o tema é adversários cruéis. A Luzia Maciel vai falar para a gente, eu vou chamar ela aqui na nossa conversa. Deixa eu liberar o áudio dela aqui. Tudo bom, Luzia? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu vou avisar as pessoas que estão assistindo. A Luzia está fazendo a transmissão dela pelo celular, então é uma telinha menor, assim. Então a gente não vai colocar as perguntas no ar aí, quem por acaso fizer alguma pergunta, algum comentário, mas depois da transmissão, né, quando a Luzia tiver um tempo, ela vai rever as perguntas, vai passar e ela mesma vai responder ali no Facebook, tá bom? É só por um problema para a gente não judiar muito dela na telinha pequenininha, né, Luzia? Isso, obrigada. Tá bom? E aí a gente vê se essa dinâmica funciona, se funcionar, vai ser legal que a gente vai testar um modo diferente aí do expositor interagir com as pessoas que estão participando. Tá bom? Luzia, então, boa noite, boa exposição, tá? Eu volto no final aí para a gente se despedir do pessoal. Valeu, obrigada, Leandro. Nada. Tá certo. Boa noite a todos. Estou muito grata pela oportunidade de partilhar com vocês reflexões que interessam a nossa qualidade de vida. Quando eu falo em qualidade de vida, eu não estou me referindo somente à vida social, material, porque esta é reflexo da nossa vida mental, do que somos por dentro. Eu estou falando do nosso eu superior, da nossa essência, que é de natureza divina. Porque se nós estivermos bem resolvidos por dentro, o nosso corpo mental, a vida social externa será consequência em qualidade. Eu não estou pensando somente no ter, mas, sobretudo, no ser uma pessoa melhor, que tenha uma postura ética, digna, um cidadão melhor. E o nosso assunto sobre adversários cruéis comenta que, a princípio, nos estágios primeiros da humanidade, onde predominava a presença de espíritos simples e ignorantes, simples em fisiologia e ignorantes no sentido de pouco conhecimento ou quase nenhum conhecimento. Então, o ser humano agia a partir de suas necessidades materiais, ligadas à sobrevivência física, sem noções aprimoradas de moral. O que quer isso dizer? Significa que, como espíritos em contínua evolução, nós somos herdeiros da animalidade instintiva. Era instintivo. A princípio, nós éramos egoístas, por uma questão de sobrevivência. E quanto mais próximo do início desse processo evolutivo, o espírito, então, na condição de simples e ignorante, mais fortes são as presenças do orgulho e do egoísmo, que têm origem natural no instinto de preservação, de conservação. Então, embora o egoísmo seja algo natural nas fases iniciais do entendimento, ele vai perdendo força gradativamente à medida em que o espírito cresce em valores espirituais e morais. A princípio, por questão de sobrevivência, mas à medida em que nós vamos elaborando a nossa forma de pensar, nós vamos atenuando pelo menos tentamos atenuar esse egoísmo, não é? Para que a gente possa conviver. A convivência com o outro e o desenvolvimento da inteligência também é o que foram despertando no ser humano a necessidade de ir paulatinamente abrandando esse egoísmo e esse orgulho, sentimentos que dominavam o espírito primitivo.
todos os têm a sua razão de ser. Isso predominava em nós no nosso início. É o exagero que torna mal e pernicioso. Entretanto, como espíritos em evolução, aprendizes da vida, todos nós ainda temos o nosso calcanhar de Aquiles. O que é o calcanhar de Aquiles? O que significa calcanhar de Aquiles? Calcanhar de Aquiles é uma expressão popular que significa o ponto fraco de alguém e transmite a ideia de fraqueza, de vulnerabilidade. É o ponto onde uma pessoa se sente mais frágil, não possuindo nenhum domínio, pelo menos um domínio suficiente para controlar uma determinada situação. A expressão, então, calcanhar de Aquiles que indica a principal fraqueza de alguém, teria aí a sua origem. Só por curiosidade, na mitologia grega, Aquiles foi um herói da Grécia, um dos participantes da Guerra de Troia e o personagem principal e maior guerreiro da Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero fala da epopeia dessa guerra, dos acontecimentos, das contradições do ser humano. A Ilíada é um poema épico grego e narra uma série de acontecimentos ocorridos durante a Guerra de Troia. O título dessa obra deriva do nome grego de Troia, Ilion, e até hoje é considerada uma das obras mais importantes da literatura mundial. Só uma curiosidade. Então, a figura de Aquiles, ela foi sendo moldada por diversos autores num espaço de 1000 anos. Então, sofreu interpretações e entendimentos diferentes. A mais conhecida é a que fala que Aquiles era invulnerável em todo o seu corpo, exceto em seu calcanhar. Quando ele foi se banhar no rio Estinge, por acaso, o calcanhar não foi molhado. E aí ficou o seu ponto fraco, conforme conta um poema de Estácio no século I. Então, todo o corpo era invulnerável, inatingível, mas a parte que não foi banhado no rio, essa ficou vulnerável, ficou fraca. E foi justamente por ela que ele foi atingido. Recebeu uma flechada justamente no calcanhar. E ele, então, faliu nessa parte. E para nós, qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Quem são os nossos adversários cruéis? Esse adversários cruéis não está fora de nós, não, está dentro de nós. Infelizmente, o orgulho, o egoísmo e a agressão mútua, nas suas mais variadas formas, comandam o comportamento dos homens. Nós não queremos, mas ainda nos pegamos fazendo isso. Segundo a doutrina espírita, vivemos num mundo de expiação e provas, habitados por espíritos em estágio primário de evolução. Como nós estamos aprendendo, somos espíritos aprendizes, nós estamos sujeitos a erros, a equívocos. Não é? Então, por isso que ainda nesse mundo de expiação e prova, nós mais erramos do que acertamos. Mas o importante é que, diante dos erros, nós podemos nos corrigir, podemos reavaliar o resultado daquele equívoco e nos corrigirmos. Isso está no livro Para Ganhar a Vida, do Richard Simonetti. São livros que dão umas dicas para que a gente possa lidar com essas nossas questões. Coisas que nós ainda fazemos, que não gostamos, mas nos vemos toda hora repetindo. Fazemos o propósito de não agir mais de determinadas maneiras pessimistas e negativas, mas nos vemos ainda escorregando numa pedrita. Qualquer desafio, pronto. Tudo aquilo que a gente pensou que aprendeu, que entendeu, que sabe lidar, pronto, desmorona.
começamos tudo outra vez. Mas o importante é que a gente se corrija, reconheça os nossos equívocos, reconheça naquilo que nós erramos, tenhamos a humildade de reconhecer e nos corrijamos daquilo que sabemos que não está legal. Então, a percepção da existência do outro e da necessidade de convivência conduziu necessariamente à formulação de regras de sociabilidade, porque, a princípio, egoístas pela necessidade da sobrevivência, também corríamos muitos perigos. Então, tínhamos que nos unir uns com os outros, até pela questão da defesa, não é? E nisto, quando vimos que cada um fazendo por si do seu jeito, daria confusão se não houvesse um consenso, se não houvesse ou trabalhássemos do respeito. Então, houve necessidade de formular regras de sociabilidade. Porque o que um faz afeta o outro, não é? Nós somos todos interdependentes. O que quer dizer isso? Imagine que para eu tomar o meu cafezinho de manhã, eu precise ir lá preparar o terreno, arrumar as sementes de café, plantar, esperar um tempo para a semente florescer e dar fruto, colher o fruto, esperar secar, depois moer, fazer o pó e depois colocar à venda ou levar para eu fazer o café. Ou seja, levaria um tempo enorme para que eu pudesse tomar esse cafezinho. Então, nesse sentido, nós somos interdependentes. Um precisa do outro. Não dá para viver sozinho, não dá para se valer sozinho, porque o que um faz serve o outro e o que nós fazemos também serve o outro. Nós vivemos nessa interação, nessa interatividade. Precisamos um do outro, não é? Então, os bons espíritos consideram, então, o egoísmo e o orgulho como um dos maiores obstáculos ao progresso, porque consideram que a maior parte das misérias da vida, tanto de ordem moral quanto de ordem material, tem origem no egoísmo dos homens, que, por sua vez, tem a sua fonte no orgulho. Então, por causa do egoísmo, do nosso egoísmo, quando nós queremos agir interessados só preocupados com os nossos próprios interesses e, às vezes, até pisando em cima da cabeça do outro, prejudicando o outro, mais cedo ou mais tarde o resultado vai vir e não vai ser bom. E o orgulho, então, tudo isso tem fonte no orgulho. O orgulho nos induz a julgar mais do que nós somos, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9 fala sobre isso. Então, a gente se aborrece porque o outro não reza pela nossa cartilha, não faz do jeito que a gente quer, mas o outro tem a sua também opinião, tem as suas características, não é? A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja, a seu ver, que constitua ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Está no item O Egoísmo e o Orgulho, a primeira parte das obras póstumas de Kardec. Vocês se lembram, recentemente, na televisão, mostrou aquele desembargador se sentindo ofendido porque um guarda pediu para que ele colocasse a máscara. E ele, então, se achando mais importante do que o outro, só porque tinha uma posição social em relação ao outro, que também é tão importante quanto, não é? Todos nós somos importantes naquilo que fazemos, ainda mais quando estamos colaborando.
na sociedade, estamos colaborando com o nosso meio ambiente. Devido a uma situação de emergência, devido a essa pandemia, está orientando, está fazendo o trabalho dele. E ele, então, de uma forma orgulhosa e arrogante, pergunta para ele: você sabe com quem você está falando? E imediatamente telefona para um outro companheiro de trabalho, colega de trabalho, e chama o cara de analfabeto, porque está pedindo para que ele use a máscara. Então, esse tipo de coisas acontecem quando a gente se acha mais importante que o outro por causa de título universitário, por causa de condição social, se é rico, se é pobre, por causa do racismo, né? Acha que é melhor do que o outro porque um é preto, o outro é branco, o outro é amarelo, ou seja, distingue-se pela cor. Então, acha que desmerece o outro, ou insulta o outro, ou debocha do outro, porque o outro tem uma opção sexual diferente daquele que ele acha que é padrão, né? Ou seja, uma total ignorância mesmo, pouco conhecimento, pouco entendimento da vida, do que é que nós estamos fazendo aqui. E a esses sentimentos do orgulho, outros podem se juntar, que é o melindre. Qualquer coisa que o outro fala, pronto. Acha que o outro está ofendendo, está exorbitando no seu trabalho. A mágoa, que é tão perniciosa para todos nós, não é? Que quando a gente não aceita o que o outro fez e não para se analisar por que aquilo que o outro fez me magoou tanto. O que está tão frágil em mim que o que o outro faz acabe me atingindo? Ao invés de analisar por esse prisma, fica magoado com o outro. E nós sabemos que a mágoa é assim, se considerar que o nosso corpo tem 75% de água e 25% de matéria, e a qualidade desse 75% de água é de má qualidade, é má água, mágoa, é de mágoa, você imagina o que nós estamos fazendo para a nossa saúde quando a gente fica muito tempo segurando mágoa. É um lixo que a gente deve jogar fora logo. Tentar compreender por quê e trabalhar esta questão dentro da gente para a gente poder jogar logo esse lixo fora. O ressentimento que fica ali remoendo uma situação e se tornando vítima e sofrendo e fazendo o outro sofrer também. A raiva, quando a gente não usa de misericórdia, não entende o ponto de vista do outro, quando nós queremos as coisas do nosso jeito, não é? E ficamos bravíssimos e revidamos porque o outro não nos atendeu, e por consequência, a agressividade no trato de um com o outro, e ainda depois queremos vingança quando a gente se sente afetado pelo outro, não é? Queremos que o outro pague. Não é justiça isto. Quero que o outro pague, quero que o outro sofra tanto quanto eu sofri naquela determinada situação, sabendo que cada um de nós temos a nossa forma de agir e que a gente precisa analisar, se corrigir constantemente para a gente poder lidar melhor com isso. No livro A Viagem Espírita, de 1862, não sei se tá certo, de 1862, de Allan Kardec, em um discurso pronunciado em reuniões gerais em Lyon e Bordeaux, ele fala da sociedade da decepção. Ele fala assim: o homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Se os gozos que dela tira satisfazem a vida material, deixam, entretanto, um vazio na alma, porque o homem aspira a algo melhor. Lembra, nós somos de essência, a nossa natureza é natureza divina, de essência divina. Então, a gente aspira a algo melhor do que simplesmente a aparência, o aqui e agora. Sonha com melhores instituições, quer a vida, a felicidade,
having trouble. Opa! Voltou? Parece que houve um pequeno probleminha na conexão. Então, o ser humano, até pela sua essência divina, ele sonha com melhores instituições, ele quer a vida, a felicidade, a igualdade e a justiça para todos, não é só para si. Mas como é que nós vamos atingir tudo isto com os vícios da sociedade e, sobretudo, com o egoísmo? Por isso, a necessidade de cada um de nós trabalharmos, quando nós nos percebemos em atitudes egoístas e orgulhosas, que a gente possa se corrigir. Para a gente contribuir, então, cada um de nós melhorando a si mesmo, a gente contribui para que o indivíduo na sociedade atue melhor. A gente atue melhor na sociedade e um sendo modelo e espelho para o outro, que vai também se corrigindo pelo exemplo, mais do que pela postura do outro, mais do que pelos conselhos, não é? Entretanto, o egoísmo e o orgulho continuam sendo o nosso calcanhar de Aquiles, mesmo nesse mundo de expiação e prova, em que ainda prevalece o mal e em relação ao bem, né? Ainda cometemos tantos deslizes, por ignorância, não propriamente por maldade, porque quando a pessoa entende o que ela está fazendo aqui e que é melhor somar do que dividir, que é melhor se unir fraternalmente de uma forma solidária do que agirmos como companheiros de jornada, como irmãos um do outro, é melhor do que ficarmos sendo adversários um do outro, não é? Então, quando nós trabalhamos estas nossas fraquezas, todo mundo sai ganhando, porque a gente vai formar um todo, um conjunto melhor. Então, à medida que vamos desenvolvendo as nossas faculdades, que são as nossas aptidões inatas, como espírito, seres inteligentes, todos nós somos dotados de recursos, são os nossos talentos, e a gente precisa investir nesses talentos. Não podemos enterrá-los, não é? Porque daí nem aquilo que a gente pensa que tem, nem isso acaba perdendo, porque não tem mesmo, não é? Então, à medida em que nós vamos desenvolvendo os nossos talentos, as nossas faculdades ou aptidões inatas, vamos nos instrumentalizando em conhecimento tanto intelectual, aproveitei para tomar uma aguinha, bem, mas vamos lá. Então, à medida em que nós vamos desenvolvendo os talentos, vamos melhorando a nossa percepção, entendendo melhor o que estamos fazendo aqui, então, também vamos tratando de nos conhecer melhor, saber quem somos, o que nos move, quais os sentimentos, quais os pensamentos e quais as emoções que nós temos, como nós trabalhamos com as nossas emoções, não é? Então, a necessidade do autoconhecimento. E só conseguiríamos fazer esse autoconhecimento com um rigoroso exame de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e atitudes, que realmente pode nos induzir a uma real transformação moral. Então, é preciso considerar o orgulho e o egoísmo que superestimam o nosso valor e cegam-nos em nossos defeitos. O orgulho, o egoísmo faz com que a gente não, se a gente se deixar levar por ele, a gente vê o defeito do outro, mas não vê o defeito da gente. E o outro a gente não pode corrigir, mas a gente pode corrigir a gente. Então, o autoconhecimento para trabalhar o domínio sobre nós, sobre a nossa qualidade de vida, trabalhar uma qualidade de vida dominando aquilo que nós sabemos que não está legal. Então, é necessário que cada um faça uma autoanálise e perceba a si mesmo nessa busca de sua cura moral. É cura porque, espiritualmente, estamos ainda numa fase doentia, quando nós agimos no impulso, prejudicando o outro, para levar vantagem.
nada quanto a ter sucesso na vida, mas nunca em detrimento do outro, em prejuízo do outro. Então, quando Jesus fala a cada um de acordo com as suas obras, ele está se referindo às obras que nós fazemos dentro de nós e que se refletem fora de nós. Porque nós tendemos a focar as dificuldades nos outros, em outras pessoas e no mundo exterior, não é? Desviando a atenção que deveríamos dar a nós mesmos e ao processo de autoconhecimento para a autotransformação. Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados com a aparência, com o externo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, e às vezes a gente fica querendo corrigir, resolver o outro, dar conta do recado do outro, e quando, na verdade, cada um de nós estamos aqui para dar conta do nosso recado. E uma união de todos nós dando conta do seu próprio recado, nós vamos conseguir fazer uma sociedade melhor resolvida, uma sociedade melhor. Então, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós nos vemos às voltas com comportamentos impensados que nós pensávamos que já tínhamos superado. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec disse assim que a nossa evolução ela não se faz em linha reta, mas em ascensão espiralada. Significa que a nossa trajetória é como uma espiral em que nós vamos passando ao redor dela, mas sempre subindo, subindo. E a cada volta da vida, a cada momento da nossa vida, nós vamos fazendo as coisas. Mas, como a gente está aprendendo, a gente vai se corrigindo. E é melhor que a gente consiga se perceber, porque a gente se arrepende e trata de se corrigir, não é? Então, à medida que a vida vai passando, e nós temos as encarnações para que a gente vá se corrigindo. Não dá para resolver tudo numa encarnação só. Não é para aprender tudo numa encarnação só. Como aprendiz, nós estamos aqui aprendendo. Então, sujeitos a errar, a refazer lições, a voltar, não somos rei, podemos voltar atrás, a voltar atrás de algumas decisões, não é? Então, quando Jesus caiu na subida do Calvário e levantou, eu acredito que ele tenha sinalizado para todos nós, a humanidade, que na vida, ao longo da nossa vida, nós poderemos estar caindo várias vezes, ou seja, falhando várias vezes. Mas nem por isso a gente tem que ficar desanimado e caído no chão. A gente se levanta, sacode a poeira e vamos que vamos. E vamos nos corrigindo desse jeito. Vamos percebendo os nossos equívocos, porque a gente está se aparelhando também com conhecimento, não é? Então, é o conhecimento e a prática. Se corrigindo, refazendo, se observando, se perdoando, porque às vezes a gente não se perdoa, daí começa a arrumar culpa, começa a arrumar remorso, e isso são sentimentos ácidos que acabam por contaminar, estragar a nossa vida. Então, sim, tomar conhecimento, reconhecer a nossa falha e nos corrigirmos, sabendo que, às vezes, a gente vai ainda voltar a cair naquela mesma situação, mas sempre reconhecendo. Antes a gente nem parava para pensar nisso. A gente passava feito um trator em cima do outro e nem olhava para trás para ver o que aconteceu. Agora a gente já começa a ficar incomodado, não é? Nós já começamos a ficar intranquilos, pesa na nossa consciência e a gente, então, trata de se corrigir, não é? Então, reconhecer as próprias fraquezas e imperfeições já é um progresso admirável. Reconhecer o nosso lado luz, o que é bom, mas também o nosso lado sombra. Tá? No livro do Estante da Vida, de André Luiz, o irmão X, ele fala isso. Como seres inteligentes, de essência divina, nós temos muitas coisas boas em nós. Mas ainda estamos aprendendo, ainda cometemos muitas falhas, ainda insistimos, tropeçando demais no caminho, e por isso é necessário que a gente esteja olhando objetivamente para esses equívocos que a gente
se vê fazendo, cometendo muitas vezes. É preciso, então, que a gente fique mais atento. E como é que a gente, então, vai identificar o orgulho em nós? Como que nós podemos identificar? Olha, a nossa inflexibilidade, quando a gente não volta atrás. Olha, se nós estamos aprendendo, se nós estamos, estamos numa doutrina que evolui, coisas que hoje nós entendemos do jeito, amanhã, com o conhecimento que vai avançando, nós já vamos entender do outro, por que a gente não pode voltar atrás? Por que a gente não pode se corrigir? Por que, não, eu sou assim, eu não vou mudar, e também não aceito que o outro seja diferente. Então, é inflexível. O desdém, quando a gente olha com pouco caso, com deboche para o outro, porque o outro é diferente, porque o outro não faz do jeito que eu acho que é o certo, ou porque o outro é exibido, ou seja, fica achando que o outro que é, quando na verdade é o orgulho apitando, dando alarme forte dentro da gente. E a gente finge que não é com a gente. A maledicência, meu Deus, como que nós gostamos de falar? Temos dificuldade de ficar comentando a vida dos outros. Bem, quando nós estamos fazendo elogio, que bom. Mas e quando nós estamos falando mal da vida dos outros? E a gente, então, se a gente se colocasse no lugar, e se o outro estivesse falando isso que eu estou falando do outro, será que eu ia gostar? Então, a maledicência também tem que ser analisada, porque fazer para o outro aquilo que nós não gostamos para nós, não é? É um alarme bem grande que a gente deve se corrigir nisso daí. A timidez, assim, ó, com medo de errar, com medo de falar besteira ou de fazer, de dar vexame, sei lá, a pessoa, não vou fazer, não quero saber, é melhor ficar quieta aqui, não falo, não abro a boca, e a pessoa, então, se omite. A timidez, então, às vezes, pode ser realmente uma dificuldade da pessoa, e ela precisa trabalhar isso. Mas a maior parte das vezes é assim, é orgulho. Eu não vou lá para falar besteira, para fazer feio, prefiro não fazer, não faço nada, então. Não é legal também. A vaidade, na medida certa, ela é bom, ela é boa. Mas quando ela se torna excessiva, daí a gente passa por vexame. Não é? Controlar, então, a vaidade dentro da normalidade. Cuidar de nós, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, é necessário. Não é nem questão de vaidade, é questão de necessidade. Outra coisa outro sentimento emoção, né? Que pode também detectar o orgulho em nós, é a arrogância, como nós lidamos com o que o outro faz, com o que o outro consegue apresentar, ou com o que o outro faz melhor, né? Ficamos olhando com um olho de pimenta secadeira, com inveja, com ciúmes, não é? Então, e a alteridade também, a ausência do respeito às diferenças, a ausência do perdão e do pedir desculpas, eu morro, mas não volto atrás. Ou seja, fica lá amargando quando faz alguma coisa, apita o alarme que fez errado, porque a gente fica incomodado, mas não desce do pedestal e vai lá e reconhece que pisou na bola e vai lá pedir desculpas. Mas a pessoa fica ali, naquele climão horrível, no ambiente, em casa, no trabalho, com os colegas, com as pessoas, e fica naquele climão desagradável, mas não vai lá pedir desculpa, não reconhece, ou pelo menos não dá o braço a torcer. Tudo isso é decorrente do orgulho que a gente ainda carrega dentro de nós, que nós podemos estar trabalhando. Nós somos luz, mas também somos sombras. E é necessário que a gente encare essa nossa sombra, até para a gente poder corrigi-las, não é? Não adianta botar por baixo do tapete. Tem que encarar. Dói, mas é preciso encarar, porque dá tempo de corrigir. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto estamos encarnados e estamos aprendendo, dá tempo da gente corrigir muita coisa. Dá tempo para a gente refazer o percurso, refazer o caminho, refazer a lição, refazer as amizades, não é? Diante dos desafios da vida,
pensamento. Voltou? Eita! Assim dá tempo de respirar. Tudo bem? Opa, vamos correr, senão não vai dar tempo de terminar aqui a nossa conversa. Então, nós somos luz, porque nós somos seres de luz, seres lucíferos. Somos da luz, de essência divina. Mas também nós somos ainda sombra, porque estamos nesse período de aprendizagem, cometendo ainda bastante equívocos. Então, diante dos desafios da vida, quais são os nossos pensamentos? É preciso que a gente se analise. Quais os sentimentos que nós nutrimos em nós? Qual é a nossa atitude diante dos desafios da vida? Eu nem falo problemas, porque são desafios para a gente ir para frente, para a gente aprender. Somos o resultado de nós mesmos. Não é o outro que traz infelicidade para mim, é resultado da minha própria ação. Nós todos estamos em curso na causa e efeito, na lei de causa e efeito. Então, podemos fazer o que quiser, mas depois temos que aguentar as consequências, não é? E aí, quando vem as consequências, nós ficamos reclamando, ficamos choramingando, nos achando vítimas, xingamos, botamos a culpa no outro, ou nós repensamos, nós oramos para voltar à serenidade, à calma, e agradecemos pelas oportunidades. Porque, veja, nós temos 99 coisas boas na vida. Daí, de repente, lá na 100, não dá certo. E daí a gente vai perder as 99 coisas boas por causa da última que não deu certo e vamos estragar a nossa vida e a vida daqueles que vivem em nosso entorno por causa disso? Então, vamos orar para nos fortalecer, para ter a serenidade, para lidar com as questões. E vamos agradecer as 99 coisas boas que estão à nossa disposição, que são as nossas bênçãos, não é? Então, procuramos, ficamos tomando conta da vida dos outros? Procuramos analisar a situação do outro? Será que a gente sabe a circunstância da vida do outro para ficar julgando, para ficar criticando, para ficar apontando o dedo? Será que a gente se coloca no lugar do outro? Temos empatia até para entender o movimento equivocado do outro em determinadas situações? E se fosse comigo? Se fizesse alguma coisa semelhante comigo, qual seria a minha ação, a minha atitude? Qual seria a emoção? Como é que eu ia trabalhar com a minha emoção? Não é? Que é um impulso. Então, começa comigo. Começa com você. Uma abordagem meramente externa não basta. Ou seja, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não adianta corrigir só externo, limpar na superfície, organizar na superfície. É necessário uma revolução interna, de foro íntimo, uma revolução espiritual, porque somos espíritos, estar atentos intimamente com as nossas próprias tendências. Somos espíritos vivendo experiência na vida material de aprendizagem. Então, ficar atentos às nossas tendências, a tendência nossa de fazer birra, de ficar emburrado, né? E os movimentos que fazemos com os próprios... Quais são os nossos valores? Os sofrimentos? Como é que nós lidamos com o sofrimento? Porque, nós estamos aqui ainda sujeitos a ser resultado de nós mesmos, ainda não somos perfeitos, estamos aprendendo. Com os nossos ganhos, porque eu sou mais... A gente se acha, né? mais inteligente, mais capaz. E as perdas, e as lutas que empreendemos conosco mesmo. Então, começa dentro de nós essa revisão, essa reformulação, usar aquilo que estamos aprendendo. Sabemos que nós não somos daqui
estamos aqui no planeta Terra, em jornada de aprendizagem, mas nós não somos daqui. E ficar perdendo tempo de ficar armazenando coisas que depois a gente não pode carregar, então é perda de tempo. Mas podemos usufruir de tudo que está à nossa disposição sem nos perdermos, sem nos corrompermos, passar pelo mundo sem nos determos pelas turbulências e fazer igual, porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Todo mundo está roubando, eu também vou roubar. Está todo mundo brigando, eu também vou brigar. Ou seja, não vamos chegar a lugar nenhum. E quando voltarmos para casa, vamos voltar com a mala vazia, né? Cheio de coisas que não interessam, de rancores e ressentimentos, que vão amargar, porque a vida continua tal como é. A gente não vira santo depois que a gente desencarna, não. Continuamos a ser e agir do mesmo jeito que estamos aqui na vida material. A vida não dá salto. Então, segundo Kardec, na Gênesis, nos Sinais dos Tempos, no capítulo 28, item 5, ele diz assim: já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, além da inteligência, mas de elevar o sentimento. E para isto, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Precisamos anular aquilo que é motivo de nosso destempero, de nossa perdição. É melhor que a gente, então, vá lidando com as nossas questões aos poucos. Não dá para fazer tudo de uma vez, porque a gente é muito teimoso ainda. Outra dificuldade, a teimosia, não é? Turrões, nós somos turrões. Insistimos numa coisa que não está dando certo. A gente quer que a vida melhore, mas continuamos fazendo a mesma coisa. Fica complicado, não é? Querendo resultado diferente. Então, todo estado de rebeldia gera sofrimento. E até que esse se torne insuportável. E quando se torna insuportável, a pessoa aceita o convite que Jesus fazia o tempo todo, mas que a gente fazia de conta que não era conosco, era com o outro. Não era comigo, não. Né? Normalmente, a dor e o sofrimento fazem bastante barulho para acordarmos de nossa inércia. Não é que a gente veio nesse mundo para sofrer, não. É resultado de nós, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos sentimentos que nós acalentamos em nós, não é? Mas, isto, como somos resultado de nós mesmos, se nós não estivermos trabalhando em nós essas questões mal resolvidas, vai gerar sofrimento. Não é Deus que está mandando, não. É resultado de nós mesmos. E eles costumam, o sofrimento dói. Faz bastante barulho para nos acordar da nossa inércia, da nossa passividade. Nós temos que trabalhar a paz, sermos seres pacíficos, mas não sermos pacíficos. A vida é assim mesmo, é Deus que quer dizer, ainda bota a culpa em Deus, né? Deus não tem nada a ver com isso. A justiça de Deus não funciona desse jeito, não. O conhecimento que nós temos de Deus ainda é um tanto quanto deturpado. A gente ainda ficou parado lá naquele Deus vingativo, aquele Deus bravo, aquele Deus que punia, que castigava, ou que elogiava, ou que premiava um, que castigava o outro. Paramos nesse Deus. A gente tem que desalojar essa ideia equivocada de Deus, não é? Porque Deus, ele se relaciona conosco através das suas leis. Podemos entender Deus como lei, a lei do amor, não é? Então, temos que colocar o amor na dor, para a gente poder se sublimar. E então, nós acordamos pelos mais variados interesses. Alguns vão pelo interesse do conhecimento, outros pelo interesse da cura, porque depois, quando diante das atitudes equivocadas nós adoecemos, daí nós queremos que alguém tire a doença da gente. Mas daí, pelo conhecimento que a doutrina nos traz, que nós somos resultado de nós mesmos, a gente mesmo começa a trabalhar a nossa autocura. E temos ajuda, através do passe, através da conversa fraterna, da água frutificada. Mas é ajuda, não é tomar água frutificada que vai tirar a minha doença. A doença é resultado do comportamento equivocado. Então, a gente precisa corrigir.
saber que comportamento equivocado é esse e se corrigir. Porque a gente já tem elementos, já tem conhecimento para poder trabalhar, para se auto-burilar, ou seja, começar a se corrigir, a se colocar na condição de aprendiz que somos, colocar as lições em prática. Não adianta só acumular conhecimento e não incorporar na nossa vida, na nossa forma de ser. Não é? Então, nós mesmos podemos promover a nossa cura. Mas, infelizmente, a maioria vai pela dor e pelo medo de sofrer, esquecendo que o sofrimento é resultado do comportamento equivocado. Como ninguém gosta de sofrer, chega um momento em que o sofrimento chega ao ponto de saturação. Nesse momento, as pessoas aceitam o amável convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, que estáis cansado, não é para Jesus resolver o problema do outro, não. É para que, através das orientações de Jesus, a gente comece a prestar atenção que orientação que ele deu e comece a colocar essas orientações no nosso próprio comportamento, inserirmos em nossa forma de ver o mundo, de lidar com as pessoas, de lidar com as situações. Assim, nós vamos aliviando o fardo e a vida fica mais leve. É o eu em transformação. Então, reconhece-se o bom cidadão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Nós queremos fazer certo, mas ainda cometemos engano. Mas usar o conhecimento para que nós possamos nos esforçar com boa vontade e corrigir aquilo que está equivocado em nós, na nossa convivência com o outro. Então, derrotar nossos adversários cruéis é uma vitória íntima. O orgulho, o egoísmo, né? Derrotá-los é uma vitória íntima que relaciona entre os inimigos derrotados a vaidade, a inveja, o desdém, a arrogância, a soberba e todos os outros sentimentos negativos que nos fazem avaliar os outros com base em nós mesmos. Então, é uma vitória sobre nós mesmos, não sobre o outro. Mesmo porque, após o desencarne, eu estarei comigo mesmo, não é o outro. O outro só me ajudou a ser melhor, através da caridade. Ou nós mudamos a nossa maneira equivocada de ser, de convivemos enquanto seres sociais que somos, ou estaremos sempre à mercê do nosso orgulho e egoísmo, disfarçados de vírus, guerras de interesses de poder, crises econômicas ou governantes inescrupulosos. Eles são o reflexo da sociedade que ainda estamos construindo. Então, é preciso que a gente comece a corrigir a nós mesmos, corrigir as nossas crianças, educar a criança de hoje, para não precisar sofrer na mão do homem amanhã. E que ele seja um cidadão ético, um cidadão digno, e que não fique fazendo besteira como nós estamos vendo, não é? Porque eles, os políticos de hoje, são resultado de nós mesmos. É resultado da nossa educação, das nossas vivências. Ele é o reflexo de nós. É triste constatar isto, e o resultado é: quantas vezes mais a gente vai ter que passar por pandemia? Já tivemos outras, estamos tendo essa, e será que nós vamos conseguir nos corrigir? Não é? Mostramos, o Facebook estava mostrando que as pessoas estiveram na praia esse último feriado e ficou assim, o Sugismundo passou pela praia. Sujeira para tudo quanto é lado. Nós sabemos o estrago, o prejuízo que nós trazemos ao nosso meio ambiente pelo nosso comportamento predatório.
Então, o coronavírus, ele só escancara a conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Infelizmente, fomos nós que construímos isso. Será que a gente vai continuar construindo outros tão tristes como este? Não podemos permanecer, então, na expectativa de que o mundo se transforme. Nós precisamos transformar o mundo. Nós aqui, conquistando a nós mesmos, vamos começar, como um cidadão correto, agir na sociedade e, como exemplo, motivar o outro. Contudo, ninguém muda o que está fora, muda a sociedade, sem primeiro modificar o que está dentro de nós. O próprio mundo íntimo, o nosso mundo psicológico, sobre sempre a orientação do amor. Não é para nós nos violentarmos, nos autopunirmos, mas é para que a gente vá se corrigindo, se perdoando, se aceitando, mas não se acomodando, sempre dando um passo à frente, porque senão, se a gente parar, vem um cachorro louco atrás e a gente sai correndo de qualquer jeito, não é? E para concluir, quanto mais rápido cada um de nós se compenetre da necessidade de transformar-se a si mesmo, superando com força de vontade, com determinação, o egoísmo que dificulta a nossa ascensão espiritual, empregando todos os esforços a combatê-lo em nós, certo de que esse filho do orgulho, o egoísmo, é a fonte de todas as nossas misérias, é a fonte de todas as misérias terrenas. Então, vivamos de tal forma que todos quantos se aproximarem de nós sintam que somos verdadeiramente companheiros de jornada e que podemos nos ajudar mutuamente, nos unindo para construir um mundo melhor. Não dá para corrigir coletivamente, mas cada um comece a se corrigir, comece a se conhecer, a se analisar, para modificar comportamentos equivocados. Então, a proposta é, que tal abrir mão do nosso orgulho e egoísmo e exercitar a humildade para vencer a nós mesmos e juntos construirmos uma sociedade melhor para todos? É uma coisa para nós pensarmos. Como já acabou passando um pouquinho do tempo, 10 para as 9, 3 segundos para 9, dá tempo de fazer a oração final. Que sejamos todos na paz de Jesus. A minha paz eu vos dou, assim Jesus disse. Então, que todos nós estejamos na paz de Jesus. E como podemos estar na paz de Jesus? Seguindo as suas orientações de amor, nos comportando de forma ética e amorosa, conosco mesmo e com os outros, pedindo forças na superação dos desafios para tornarmos a nossa vida mais leve, prazerosa e proveitosa para nós mesmos e para os outros. Sejamos, então, reflexivos e em paz. Muita paz a todos nós. Boa noite. Muito obrigado, viu, Luzia? Acho que foram reflexões muito boas aí. O pessoal no comentários aí também elogiando bastante. E muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Serve para mim. Então. Nossa, para mim... eu estou me afiando também, não é? Me corrigindo também. Eu agradeço muito essa oportunidade. A gente, cada um acho que pensou ali o que pode corrigir, o que né? Onde que falhou. E é a nossa eterna busca pela melhoria, né? Isso. Então tá bom, obrigado. Eu só vou dar rapidinho os últimos recados aqui da palestra que vem. Sim. Vai ser no domingo, às 9h30, Nossos Preconceitos, com a Lívia Ribeiro. Tá todo mundo convidado, todo mundo que participou aqui está convidado a estar domingo com a gente também.
Tá? E obrigado pela participação de todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luzia. Até mais. Até mais. Boa noite a todos.